3 assaltantes violentos encurralaram um homem em situação de rua, congelando de frio, e sua filha chorando, num beco em São Paulo, esperando um golpe fácil. Não sabiam que o homem trêmulo, com roupas maltrapilhas, era um condecorado ex-combatente do grupamento de mergulhadores de combate da Marinha. Em exatos 30 segundos, aqueles ladrões estariam implorando por suas vidas. O vento que descia da Serra da Cantareira não apenas mordia, cortava através de camadas de brim barato e algodão térmico, cravando os dentes gelados direto no osso. Era o fim de julho na capital paulista, uma cidade que não oferecia piedade a quem escorregava pelas rachaduras da sociedade. Marcos Pereira estava sentado sobre um pedaço de papelão congelado, os ombros largos curvados para formar um escudo humano contra o vento. Enrolada dentro de seu casacão surrado, tipo excedente militar, estava a única coisa no universo que importava para ele. Sua filha de 5 anos, Lívia. Ela dormia, o rostinho pressionado contra o peito dele, a respiração rasa aquecendo sua clavícula. Marcos puxou o gorro de lã mais para baixo sobre a testa marcada de cicatrizes, os olhos azuis claros varrendo o movimento de pedestres da região dos jardins com uma precisão mecânica bem treinada. Ninguém olhava para eles. Para a elite endinheirada que circulava entre boutiques de luxo e SUVs importados ligados no ponto morto, Marcos e Lívia eram invisíveis. Era uma mancha incômoda numa paisagem metropolitana impecável. Marcos preferia a invisibilidade, mas ela tinha um preço. A fome roía seu estômago, uma dor surda e oca que ele aprendera a compartimentar havia anos. Compartimentar era uma habilidade que Marcos dominara ao longo de 8 anos de carreira na Marinha do Brasil, 6 deles operando nas sombras com o grupamento de mergulhadores de combate. Sobreviver a operações sufocantes em zonas de conflito no exterior, abordagens marítimas de altíssimo risco no meio da noite e trocas de tiros que dariam pesadelos a homens comuns pelo resto da vida. Mas nada daquele treinamento o preparara para o sistema de saúde brasileiro. Quando sua esposa, Sara, foi diagnosticada com câncer de pâncreas em estágio avançado, o plano de saúde da reserva não cobriu os tratamentos experimentais que ela desesperadamente precisava. Marcos esgotara as economias, vendera a casa e contrair empréstimos predatórios para comprar mais 6 meses de vida para ela. Quando ela finalmente faleceu, segurando sua mão num quarto de hospital estéril, Marcos ficou com uma dívida esmagadora, uma filha pequena enlutada e o espírito partido. O banco tomou o carro. Os proprietários exigiam calções de aluguel que ele não tinha. Em menos de um ano, um homem que caçara alvos de alto valor para as Forças Armadas passou a vasculhar lixeiras atrás de padarias em busca de sanduíches pela metade. "Pai", murmurou Lívia, a voz abafada pelo casaco pesado. Ela se remexeu, as mãozinhas agarrando o tecido gasto da camisa de flanela dele. "Estou com frio." "Eu sei, filhinha", Marcos sussurrou apertando os braços em torno dela. Sua voz era um rugido baixo e rouco, calmo e firme. Já a gente se mexe. O sorteio dos abrigos abre às 5. Vamos conseguir uma cama quentinha hoje, prometo. O olhar de Marcos deslizou pela calçada gelada, fixando-se nas portas giratórias de um prédio corporativo envidraçado, a Torre Camargo. De repente, houve uma explosão de atividade na guia. 2 homens de terno preto sob medida com fones discretos saíram do prédio, varrendo o perímetro com vigilância agressiva. Marcos reconheceu a postura na hora. Segurança particular, provavelmente ex-policiais ou militares que não deram certo na farda. Um momento depois, uma mulher saiu pelas portas giratórias. Era uma figura marcante, irradiando uma aura de autoridade absoluta. Jaqueline Camargo, a bilionária CEO da Camargo Indústrias, vestia um casaco de lã cinza chumbo sob medida, sobre um terno de grife impecável, o cabelo escuro preso num coque severo e perfeito. Latia ordens ao celular, as feições afiadas travadas numa máscara de irritação intensa, completamente alheia ao mundo gelado ao redor. Enquanto ela se apressava rumo a uma SUV preta que a esperava, a segurança flanqueando-a, uma rajada de vento súbita e violenta desceu a rua. Pegou as bordas do casaco desabotoado, e num movimento apressado, uma pesada agenda de couro escorregou do braço dela.
Bateu no asfalto salgado e deslizou para debaixo do pneu traseiro de um carro estacionado ao lado, completamente escondida da vista da comitiva apressada. Jaqueline não percebeu, a segurança não percebeu. A porta pesada da SUV bateu e o veículo se misturou ao trânsito da noite, deixando para trás apenas gases de escapamento. Marcos observou a SUV desaparecer. Cutucou Lívia gentilmente. Fica bem aqui, amor. Não se mexe. Levantou-se, as articulações estalando no frio cortante, e caminhou até o carro estacionado. Ajoelhou-se, pegou embaixo do pneu e puxou a agenda. Era feita de couro italiano legítimo, grosso. Ao pegá-la, um fecho dourado se abriu, revelando o conteúdo. Não era apenas uma agenda comum. Havia cartões de acesso corporativo de aparência altamente confidencial, anotações à mão com valores financeiros que fizeram os olhos de Marcos marejarem. E, numa capa plástica transparente, a fotografia de um menino sorridente, o filho de Jaqueline. Marcos a fechou. Aquilo era material perigoso. Mais importante, devolvê-la poderia render uma recompensa. O suficiente para um motel por uma semana. O suficiente para uma refeição quente que não viesse de cozinha comunitária. Guardou a pesada agenda no bolso do casaco e correu de volta para Lívia, erguendo-a nos braços. Vamos, pulguinha. A gente vai dar uma volta. O que Marcos não sabia era que não fora o único a ver a bilionária deixar cair a agenda. Da reentrância sombria de um beco próximo, 3 pares de olhos observavam toda a cena e não estavam interessados em devolvê-la por uma recompensa. O sol se pôs no horizonte, mergulhando a cidade numa escuridão opressiva e gelada. As luzes acenderam, lançando sombras longas e distorcidas pelas ruas cobertas de neve artificial da geada da madrugada. Marcos carregou Lívia até o labirinto subterrâneo de vias de serviço e docas de carga sob os viadutos, um refúgio para a população invisível da cidade. Era perigoso ali embaixo, mas bloqueava o vento letal. A tosse de Lívia piorara, um som seco e chiado que rasgava o coração de Marcos. Ele precisava achar um canto seguro, agasalhá-la, e então bolar um jeito de contatar a Camargo Indústria sem ser preso por furto. Encontrou uma reentrância perto de um antigo duto de vapor desativado que irradiava um calor fraco, escasso. Largou a mochila, tirou um saco de dormir remendado e começou a montar um ninho improvisado para a filha. Entra aí, Lívia. Deixa as botinhas, instruiu Marcos, o tom gentil mas firme. Enquanto ela se enfiava no saco de dormir, os instintos afiadíssimos de Marcos dispararam. Os pelos da nuca se eriçaram. A acústica sutil e ecoante do túnel mudou. O som de um cano pingando foi de repente encoberto pelo estalido abafado de botas pesadas sobre cascalho solto. Marcos não virou a cabeça imediatamente. Manteve os olhos em Lívia, as mãos ajustando calmamente o zíper do saco de dormir. Mas a mente mudou de marcha instantaneamente, entrando num estado frio e hiperanalítico. 3 passadas distintas vindo do lado cego, respiração pesada, cheiro de pinga barata e roupa suja, avanço agressivo. Ora, 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 olha só o que temos aqui. Uma voz zombou, ecoando pelas paredes de concreto úmido. Marcos se levantou devagar, virando-se para encarar os invasores. Eram 3, predadores de rua que caçavam os fracos. O líder era um homem alto e magro chamado Doril, com uma tatuagem de lágrima sob o olho esquerdo e um casaco de inverno engordurado. À direita, Baiano, um sujeito troncudo carregando um cano de metal enferrujado. À esquerda, Tony, mais novo, nervoso, as mãos enfiadas fundo nos bolsos. Se perdeu, velho? Doril perguntou, dando um passo à frente, bloqueando a única saída da reentrância. Aqui é nosso canto. Você tem que pagar aluguel. Marcos manteve as mãos abertas e erguidas à altura do peito, uma postura não ameaçadora que, para um operador treinado, estava perfeitamente posicionada para atacar ou defender. A gente não quer confusão, disse Marcos, a voz completamente despida de medo, plana e firme. Minha filha está doente. A gente só está se protegendo do vento. Amanhã cedo já fomos. Doril riu, um som áspero e rascante. Olhou para o saco de dormir, os olhos demorando em Lívia um segundo a mais do que deveriam. A mandíbula de Marcos travou. Eu te vi lá na Oscar Freire mendigo, disse Doril, os olhos voltando a Marcos. Vi o que você pegou. Aquela riquinha deixou cair o livrinho de couro dela. Sei que tem cartão ali dentro. Talvez dinheiro. Passa pra cá.
E talvez a gente deixe você e a pirralha saírem daqui com todos os dentes. Não tem o que vocês procuram, Marcos mentiu com suavidade. Era só um lixo qualquer. Um clique metálico. Doril sacudiu o pulso e uma canivete de 4 polegadas se abriu, o metal barato captando a luz âmbar fraca do túnel. Não me tira o sério, mendigo. Doril cuspiu, encurtando a distância. Estava a menos de 2 metros agora. Me dá o livro, me dá a mochila, e me dá o troco que tiver nesses bolsos. A visão periférica de Marcos rastreou Baiano, ajeitando o cano de metal na mão. Tony tirou as mãos dos bolsos, revelando um soqueira pesada. Escuta bem, disse Marcos, a voz caindo uma oitava, ganhando uma ressonância gelada e autoritária. Dá meia volta e vai embora. Se dar mais um passo na direção da minha filha, eu vou machucar vocês. Todos vocês. Por uma fração de segundo, Tony hesitou, perturbado pela absoluta ausência de pânico nos olhos do homem em situação de rua. Mas Doril estava cego pelo ego e pela ganância. Machão, zombou Doril. Avançou, cravando o canivete na direção do estômago de Marcos. Foi um erro fatal. Marcos não recuou. Entrou no arco da lâmina. O tempo pareceu se dilatar para o ex-combatente. O ciclo de observar, orientar, decidir e agir processou numa fração de milissegundo. A mão esquerda de Marcos disparou, prendendo o pulso de Doril num aperto de torno de aço. Torceu com força, aplicando um torque imenso na articulação. Um estalo alto ecoou pelo túnel, seguido instantaneamente por um grito que gelava o sangue. Enquanto o rádio de Doril se fraturava, a faca caiu no concreto. Antes que Doril pudesse processar a dor do braço quebrado, Marcos cravou a base da palma direita para cima, atingindo-o em cheio no queixo. O impacto jogou a cabeça de Doril para trás, embaralhando seu equilíbrio e derrubando-o num monte inconsciente. Tempo total decorrido. 2 segundos. Baiano rugiu de raiva e girou o cano de metal pesado na direção da cabeça de Marcos. Marcos se abaixou, esquivando do golpe descoordenado, girou sobre o pé de trás, cravando um joelho devastador nas costelas flutuantes de Baiano. O estalo repugnante de cartilagem se rompendo encheu o ar. Enquanto Baiano se dobrava, ofegante, Marcos aplicou um golpe de cotovelo preciso e brutal na nuca do homem, jogando seu rosto direto contra o chão de concreto. Baiano caiu mole, cuspindo sangue e dentes. Tony ficou paralisado, os olhos arregalados de puro horror. A soqueira de repente pareceu muito pesada e completamente inútil. O homem em situação de rua, frágil e trêmulo, tinha acabado de desmontar os 2 amigos fortemente armados em menos de 5 segundos, com uma violência cirúrgica e aterrorizante. Marcos virou lentamente a cabeça para Tony. Os olhos azuis claros já não eram os de um pai cansado. Eram os olhos frios e mortos de um operador de elite que eliminara ameaças nos cantos mais perigosos do planeta. Corre, Marcos sussurrou. Tony não hesitou. Girou, escorregou numa placa de gelo, se levantou em pânico e disparou o túnel adentro, sumindo na escuridão. Marcos ficou parado, perfeitamente imóvel por um momento, a respiração mal alterada. Olhou para os 2 homens gemendo a seus pés. Abaixou-se, pegou o canivete de Doril, fechou-o e jogou na escuridão. Pai! O coração de Marcos disparou contra as costelas, a primeira vez que acelerava a noite toda. Virou-se. Lívia estava sentada no saco de dormir, os olhos arregalados, fitando os corpos no chão. Marcos correu até ela, o jeito letal desaparecendo instantaneamente, substituído por um calor paterno frenético. Ajoelhou-se ao lado dela, checando o rostinho. Tá tudo bem, Lívia. Já passou. Eles tentaram levar nossas coisas e eu tive que impedir, disse Marcos. As mãos tremendo levemente ao tocar a bochecha fria dela. Eles morreram? Ela perguntou, com uma vozinha pequena. Não, amor. Só estão descansando, disse Marcos rapidamente, guardando o saco de dormir e enfiando-o na mochila. Mas a gente tem que ir agora. Ele não podia ficar ali. A polícia acabaria vindo. Se pegassem suas digitais, sua identidade seria sinalizada. Dada sua situação de vida atual, o conselho tutelar seria acionado imediatamente. Tirariam Lívia dele. Era seu medo mais profundo, mais paralisante. Marcos ergueu a mochila, pegou Lívia no colo e desapareceu no labirinto sob os viadutos, deixando para trás os assaltantes sangrando. 35 andares acima das ruas congeladas,
Jaqueline Camargo estava junto às janelas do teto ao chão de seu escritório na cobertura, olhando para o horizonte cintilante. Segurava um copo de uísque caro, seu reflexo no vidro traindo o cansaço profundo que escondia cuidadosamente do conselho de administração. A porta atrás dela se abriu suavemente. Davi Ramos, chefe da segurança corporativa, entrou na sala pouco iluminada. Ramos era um homem de ombros largos, quase 50 anos, ex-comandante de operações táticas da Polícia Federal, que raramente sorria e nunca trazia boas notícias depois das 9 da noite. Senhora Camargo, disse Ramos, a voz curta e profissional, temos uma situação. Jaqueline se virou, tomando um gole lento do uísque. Eu pago um salário bem generoso para você garantir que eu nunca tenha situações, Davi. O que foi? Sua agenda principal sumiu, declarou Ramos. Os olhos de Jaqueline se estreitaram, a mão instintivamente tateando o bolso vazio do blazer. Uma pontada gelada de adrenalina a atingiu. Aquela agenda continha os códigos de acesso aos servidores offline da empresa, esboços de um contrato de defesa governamental multibilionário. E pior, a única fotografia física que ela tinha do filho, Léo, de antes do acidente. Eu tinha ela quando saí do prédio, disse ela, a voz perigosamente calma. A senhora deixou cair, disse Ramos, dando um passo à frente e entregando-lhe um tablet. Na tela estava uma filmagem de segurança em alta resolução da câmera de rua em frente à torre. Mostrava a rajada de vento, a agenda caindo, a SUV indo embora. Depois a filmagem deu zoom. Mostrava um homem em situação de rua, alto, de barba cheia, casaco surrado, caminhando até lá, pegando a agenda, olhando dentro e indo embora com uma criança pequena no colo. Um mendigo está com ela. Jaqueline resmungou, passando a mão pelo cabelo impecavelmente arrumado. Mande a polícia varrer o perímetro. Ofereça uma recompensa em dinheiro. Ele provavelmente já trocou por uma garrafa de cachaça. Não creio, senhora, disse Ramos, tocando o tablet para mudar a tela. A senhora contratou o pacote de segurança nível 4 para todos os seus pertences pessoais no ano passado. A agenda tem um microtransmissor GPS costurado na lombada de couro. Está ativo. Jaqueline ergueu os olhos, um lampejo de alívio neles. Você tem a localização? Sim, mas essa não é a parte preocupante, disse Ramos, o semblante grave. Deslizou o dedo no tablet de novo, mostrando uma transmissão ao vivo de uma câmera corporal da polícia. Há uns 21 minutos, rastreamos o sinal até um sistema de túneis subterrâneos perto da Avenida Paulista. Quando minha equipe avançada chegou, encontraram isto. Jaqueline olhou para a tela. Mostrava paramédicos carregando 2 homens gravemente espancados numa ambulância. O chão de concreto do túnel estava manchado de sangue. O mendigo foi atacado? Jaqueline perguntou. Não, disse Ramos baixinho. Meus homens falaram com os policiais que atenderam a ocorrência. Os 2 homens na ambulância são conhecidos executores de facção. Doril Vanzin e um sujeito que chamam de Baiano. São peso pesado. Os 2 estão na UTI agora. Vanzin tem fratura exposta no rádio, mandíbula estilhaçada e concussão severa. Baiano tem 3 costelas quebradas e a traqueia esmagada. Jaqueline franziu a testa, confusa. Então foi briga de facção. Senhora, o dano causado a esses homens não foi de briga de rua, explicou Ramos, se inclinando para a frente, o policial veterano nele completamente fascinado. Os golpes foram hiperprecisos. Esforço mínimo, destruição anatômica máxima. Os ossos quebraram em pontos exatos de fulcro. Quem fez isso é um especialista em combate altamente treinado, e o sinal de GPS da sua agenda está se afastando da cena. Jaqueline fitou a imagem congelada do homem em situação de rua, pegando o livro dela. A forma como ele se movia, a forma como varria a rua antes de descer da gaia. Não era o passo errático de um dependente, era deliberado. Onde está o sinal agora? E Jaqueline perguntou, pousando o copo. Está parado, numa sala de manutenção abandonada do metrô, perto da estação Paulista, respondeu Ramos. Tem uma equipe tática se reunindo. Vamos entrar, recuperar o bem e neutralizar a ameaça. Não, disse Jaqueline com firmeza. Ramos piscou, pego de surpresa. Como? Você disse que ele está com uma criança, disse Jaqueline, olhando para a imagem granulada da menininha aninhada no casaco do homem.
Eu não vou deixar um esquadrão tático corporativo invadir uma sala atirando com uma criança no meio do fogo cruzado. Traga meu carro, eu vou junto. Senhora Camargo, eu recomendo fortemente que não. Eu não pedi sua opinião, Davi, disse Jaqueline secamente, pegando o casaco. Se esse homem é o que você diz que é, mandar gente fortemente armada com granadas de luz vai acabar matando alguém. Eu quero minha propriedade de volta e quero olhar esse homem nos olhos. 21 minutos depois, uma SUV preta e discreta parou silenciosamente num beco deserto atrás da entrada do metrô da Paulista. A neve, na verdade uma garoa gelada incomum para a estação, caía forte agora, cobrindo a cidade num silêncio abafado e sinistro. Ramos, usando o colete à prova de balas sob o casaco, saiu e sinalizou para dois de seus operativos flanquearem a porta de aço enferrujada que levava aos túneis de manutenção. Jaqueline desceu do veículo, o frio cortante atravessando na hora seu casaco de grife. O sinal está a 45 metros por este corredor, atrás de uma porta de serviço reforçada, sussurrou Ramos, segurando um rastreador biométrico. Fica atrás de mim, senhora Camargo, por favor. Desceram a escada de concreto, as lanternas cortando a penumbra. O ar cheirava a ferrugem, ozônio e terra úmida. Chegaram a uma porta de aço pesada, entreaberta, uma luz laranja bruxuleante vazando pela fresta. Ramos destravou a arma, mantendo-a apontada para o chão, e empurrou a porta devagar. Dentro da sala cavernosa de concreto, Marcos tinha acendido uma fogueira num tambor de metal enferrujado. Lívia dormia sobre uma pilha de cobertores velhos, com um aspecto pacífico no brilho quente. Marcos estava sentado num balde virado, de costas para a porta. Segurava uma agulha e um pedaço de linha de pesca, costurando calmamente um corte fundo no próprio antebraço, lembrança de um pedaço de entulho afiado durante a briga no beco. Não ergueu os olhos quando a porta pesada rangeu ao abrir. Não se abalou quando os feixes das lanternas táticas varreram suas costas. 3 homens, disse Marcos, a voz ecoando suavemente na sala grande, absolutamente calmo. Mordeu a linha de pesca, arrematando o ponto improvisado. 2 flanqueando a porta, um na frente e um civil atrás dele, usando um perfume que custa mais que a minha vida. Ramos congelou, o dedo apertando o gatilho. O homem nem tinha se virado, e ainda assim avaliara corretamente o número deles, a posição e a composição só pelos sons sutis da aproximação. Mantenha as mãos onde eu possa ver, ordenou Ramos, a voz firme. Vire-se devagar. Marcos se levantou. Colocou a agulha com cuidado, garantindo não fazer nenhum movimento brusco que pudesse ser mal interpretado. Virou-se, as mãos erguidas à altura dos ombros. Jaqueline saiu de trás de Ramos, a respiração presa na garganta. De perto, o homem não parecia um vagabundo. Apesar da sujeira e das roupas surradas, ele mantinha a postura ereta de um oficial militar. Os olhos eram afiados, calculistas e completamente destemidos. Você é a Jaqueline Camargo, disse Marcos, o olhar travado no dela. E você tem algo que me pertence, respondeu Jaqueline, tentando manter sua imponente persona corporativa, embora a voz vacilasse levemente sob o olhar intenso dele. Marcos alcançou o casaco devagar, com 2 dedos. Ramos ergueu a arma 1 centímetro, pronto para atirar. Marcos tirou a pesada agenda de couro e a jogou gentilmente sobre um caixote de madeira próximo. Está tudo aí, disse Marcos. Os cartões de acesso, os registros financeiros e a foto do seu menino. Jaqueline se adiantou, passando por Ramos, e pegou a agenda, abriu-a às pressas, checando a capa plástica transparente. A foto de Léo estava intocada. Uma onda profunda de alívio a percorreu, suavizando as linhas duras do rosto. Olhou de volta para Marcos. Ele a observava atentamente, mas sua linguagem corporal permanecia defensiva, protegendo a criança adormecida atrás dele. Quem é você? Jaqueline perguntou baixinho. Ninguém, respondeu Marcos. Só um fantasma tentando manter a filha aquecida. Ramos avançou, os olhos varrendo a postura de Marcos, a forma como as mãos ficavam perto do centro de massa. Os 2 homens que você mandou para o hospital hoje, Doril Vanzin e o baiano, trabalham para a facção Volkov. Você não só quebrou os ossos deles, você os desmontou sistematicamente. Passei 10 anos na Polícia Federal caçando facções. Só vi combate corpo a corpo assim de operadores de elite.
A mandíbula de Marcos travou. Eles ameaçaram minha filha. Levaram o que mereciam. Nada mais, eles vão vir atrás de você, avisou Ramos. O Vanzin tem contatos. Quando ele acordar, vai ter recompensa pela sua cabeça e pela da menina. Uma escuridão aterrorizante cruzou os olhos de Marcos. Uma tempestade localizada de fúria protetora que fez até Ramos recuar meio passo. Que venham, sussurrou Marcos, as palavras carregando uma promessa letal. Jaqueline olhou para o homem rústico e quebrado, depois para a menininha trêmula aninhada perto do fogo do latão. Baixou os olhos para a agenda nas mãos, percebendo o perigo profundo em que aquele homem se colocara só para proteger o pertence perdido de uma estranha e para proteger a própria filha. Tomou uma decisão que mudaria o rumo da vida de todos eles. Davi, abaixa a arma, ordenou Jaqueline. Senhora, não sabemos quem... Eu disse para abaixar, ela retrucou. A autoridade de CEO voltando com força total. Olhou de volta para Marcos. Você salvou algo muito precioso para mim esta noite. E meu chefe de segurança acredita que você está prestes a ser caçado por gente muito perigosa por causa disso. Marcos não disse uma palavra. Seu silêncio um muro pesado e inflexível. Eu tenho uma propriedade grande em Atibaia. É segura. É quente, disse Jaqueline, dando um passo em direção a ele, estendendo um ramo de oliveira que não oferecia a ninguém havia anos. Arruma sua filha. Você vem comigo. Marcos encarou a bilionária, a mente correndo. Era um homem que não confiava em ninguém, que só contava consigo mesmo para sobreviver. Mas o vento uivava lá fora. A filha estava doente, e a facção Volkov era uma ameaça real. Antes que pudesse responder, alto ecoou do nível da rua acima deles, seguida do baque pesado de botas descendo, correndo a escada de concreto. Muitas botas. Ramos girou, erguendo a arma na direção da escada. Senhora Camargo, abaixa. Marcos não hesitou. O fantasma sumiu e o combatente voltou. Chutou o tambor em chamas, mergulhando a sala numa escuridão caótica e enfumaçada, e avançou para o meio do confronto. O tambor pesado de aço bateu no chão de concreto com um estrondo ensurdecedor, espalhando lixo em chamas e brasas ardentes pelo chão úmido. Uma nuvem espessa e sufocante de fumaça cinza subiu instantaneamente, misturando-se à escuridão absoluta da sala subterrânea. Lívia, no canto agora! Marcos rugiu, a voz cortando o caos com um comando absoluto e inegável. A menina de 5 anos não gritou. Criada por um homem que lhe ensinara a sobreviver, caiu de mãos e joelhos e se arrastou atrás de um pilar de concreto reforçado, se enrolando numa bolinha apertada e invisível. No topo da escada, a porta explodiu violentamente. Mas aqueles não eram os executores de rua da facção Volkov em busca de vingança. Através da neblina, 4 lasers táticos de alta intensidade cortaram a sala, fatiando a fumaça como lâminas de navalha carmesim. Os invasores se moviam em formação sincronizada, empilhados. Usavam placas de Kevlar preto, óculos de visão noturna e carregavam submetralhadoras com silenciador. Aquilo era um esquadrão de execução profissional. Davi Ramos, veterano como era, percebeu um segundo tarde demais que suas táticas policiais padrão eram inúteis contra uma unidade paramilitar de elite em condições de visibilidade zero. Ergueu a arma para revidar, mas uma rajada silenciada de 3 tiros sussurrou pelo ar. Ramos grunhiu de dor agonizante quando um projétil de 9 milímetros rasgou seu ombro direito, girando-o e derrubando-o no chão. Jaqueline Camargo gritou, mergulhando atrás de um gerador industrial enferrujado enquanto balas mastigavam o concreto onde ela estivera parada segundos antes. Então a sala ficou inteira e apavorantemente silenciosa. Os mercenários seguraram fogo, varrendo seus lasers pela fumaça, buscando assinaturas térmicas. Achavam que estavam caçando uma bilionária e seu chefe de segurança. Não faziam ideia de que tinham acabado de se trancar numa jaula com um fantasma. Marcos não usava armas de fogo se pudesse evitar. Armas eram barulhentas, bagunçadas e denunciavam posição. Ele usava o ambiente. Movendo-se com a fluidez completamente silenciosa e aterrorizante de uma sombra, Marcos flanqueou o esquadrão tático. Pegou uma chave inglesa, pesada de ferro fundido deixada por trabalhadores da prefeitura. Não mirou nos homens primeiro. Mirou no cano de vapor no teto.
Com um golpe brutal, Marcos estilhaçou a válvula enferrujada. Um chiado ensurdecedor irrompeu quando o vapor fervente e de alta pressão explodiu no corredor estreito. O clarão térmico cegou instantaneamente os óculos de visão noturna dos mercenários, ofuscando-os num mar de estática verde. Contato à esquerda, gritou o mercenário líder, arrancando os óculos. Foi a última ordem que ele deu. Marcos se materializou do vapor escaldante como uma ceifeira. Cravou a pesada chave de ferro direto no externo do líder, estilhaçando a placa de Kevlar e as costelas por baixo. Enquanto o homem desabava, Marcos arrancou a submetralhadora silenciada das mãos que caíam. O segundo mercenário se virou, atirando cegamente na neblina. Marcos se abaixou num joelho, deslizando sob a linha de fogo, e desferiu um golpe devastador que quebrou o joelho do homem para trás. Antes que o mercenário pudesse gritar, Marcos o neutralizou com um golpe cirúrgico na artéria carótida. 2 abatidos, faltam 2. Os mercenários restantes entraram em pânico. Sua disciplina sincronizada se estilhaçou ao perceberem que estavam sendo sistematicamente caçados por um predador superior. Abriram fogo indiscriminadamente, os tiros silenciados faiscando no metal e rasgando os caixotes de madeira. Senhora Camargo, fica abaixada, arfou Ramos, apertando o ombro sangrando, tentando cobri-la com o próprio corpo. Marcos calculou mentalmente os ângulos, os ricocheteios, a munição restante. Esperou a fração de segundo exata em que o terceiro mercenário pausou para recarregar. Marcos saltou do vapor, não disparou a arma roubada. Usou-a como instrumento contundente, cravando a coronha de aço pesada direto na viseira do terceiro homem, estilhaçando o visor e o nocauteando. O último mercenário, aterrorizado e hiperventilando, girou e apontou a arma direto para o canto onde Lívia se escondia. O coração de Marcos parou. O operador frio e calculista sumiu, substituído inteiramente pela fúria primal de um pai. Marcos não se protegeu, deu um passo direto na linha de fogo, ergueu a submetralhadora roubada e apertou o gatilho. 2 tiros silenciados atingiram o último mercenário precisamente no centro da placa peitoral. A força cinética tirou o ar de seus pulmões e o jogou para trás contra a parede de concreto. Ele escorregou até o chão, completamente neutralizado. A sala caiu num silêncio mortal, quebrado apenas pelo vapor chiando e o crepitar do fogo agonizante no lixo. Tempo total decorrido, 30 segundos. Marcos largou a arma imediatamente e correu até o pilar de concreto. Lívia. Ela espiou da escuridão, o rosto sujo de fuligem, mas ilesa. Marcos a pegou no colo, enterrando o rosto no ombrinho dela, o peito arfando. Peguei você. Você está segura. Do outro lado da sala, Jaqueline se levantou devagar de trás do gerador. As mãos tremiam, o terno de grife arruinado de graxa e sujeira. Fitou os 4 mercenários fortemente armados e inconscientes espalhados pelo chão, e depois o homem em situação de rua maltrapilho embalando gentilmente a filha. Davi, sussurrou Jaqueline, correndo até seu chefe de segurança caído. Foi limpo, entrou e saiu, disse Ramos com esforço, pressionando o ombro. Olhou para Marcos, os olhos arregalados de respeito profundo e apavorado. Aqueles não eram bandidos de rua. Eram contratados militares particulares. Marcos se aproximou, o rosto voltando a ser uma máscara sem emoção. Agachou-se ao lado de Ramos, inspecionando rapidamente o ferimento. Rasgou uma tira de tecido limpo da própria camisa de flanela e amarrou com perícia o ombro do chefe de segurança para estancar o sangramento. Consegue andar? Marcos perguntou. A voz baixa e autoritária. Consigo. Ramos fez uma careta. Marcos se levantou e olhou Jaqueline diretamente nos olhos. A CEO bilionária, uma mulher que comandava salas de reunião e amedrontava políticos, sentiu um arrepio profundo percorrer a espinha sob aquele olhar inabalável. Você nos ofereceu um lugar quente, disse Marcos. A oferta, Aline, engoliu em seco, o pulso martelando nos ouvidos. Meu carro está lá em cima. Vamos sair daqui. A propriedade dos Camargo em Atibaia era uma fortaleza moderna e extensa de vidro, madeira nobre e aço, aninhada em 14 hectares de mata preservada coberta de neblina fria da serra. Pela 1 da manhã, a propriedade operava sob bloqueio total.
Um médico particular de plantão tratara o ombro de Ramos e administrara um forte curso de antibióticos pediátricos em Lívia, que agora dormia profundamente numa cama king-size coberta de edredons, o rostinho finalmente em paz. Marcos recusara atendimento médico. Tomara um banho longo e escaldante, lavando meses de sujeira das ruas, e trocara de roupa emprestada de Ramos, uma calça tática escura e uma camiseta preta justa que mal escondia o físico marcado de cicatrizes e musculoso de uma carreira nas forças especiais. Ficou junto às janelas enormes, do chão ao teto, do escritório particular de Jaqueline, olhando a neve caindo, a postura rigidamente alerta. A pesada porta de madeira se abriu e Jaqueline entrou. Também havia trocado de roupa, uma blusa de seda simples e calça social, embora o cansaço estivesse profundamente marcado em seu rosto. Segurava 2 copos de cristal com líquido âmbar e uma pasta de Manila. Caminhou até ele e entregou-lhe um copo. Macallan, 25 anos. Imaginei que você precisasse de uma bebida de verdade. Marcos pegou o copo, mas não bebeu. Como está seu chefe de segurança? O Davi vai ficar bem. Teimoso, mas bem, disse Jaqueline, indo se sentar atrás da enorme mesa de carvalho. Pousou a pasta e a abriu. Ele fez algumas ligações para os contatos antigos dele na Polícia Federal. Rodou suas digitais do copo d'água que você bebeu lá embaixo. Os olhos de Marcos se estreitaram, os músculos da mandíbula tensionando. Marcos Pereira, leu Jaqueline em voz alta, a voz carregando uma mistura de espanto e tristeza. Suboficial-chefe, Grupamento de Mergulhadores de Combate da Marinha. 2 medalhas de bravura à Ordem do Mérito Naval. Você serviu 4 missões no exterior, 2 em zonas de conflito, e comandou interdições marítimas classificadas por 6 anos. Você é um herói brasileiro. Fechou a pasta e ergueu os olhos para ele, o olhar suavizando. Como um homem com o seu currículo termina congelando nas ruas de São Paulo. Marcos baixou os olhos para o copo, o líquido âmbar captando a luz da lareira. Minha esposa, Sara, ficou doente. Câncer de pâncreas, disse Marcos, a voz oca, despida de toda a autoridade comandante. Os tratamentos experimentais não eram cobertos pelo plano da reserva. A gente pegou empréstimo. Quando ela morreu, os cobradores não ligaram para minhas medalhas. Tomaram a casa. Tomaram tudo. Eu não consegui emprego formal porque me recusei a deixar a Lívia sozinha um segundo sequer. A gente foi ficando para trás. E, quando você cai da margem nessa cidade, é quase impossível subir de novo. Jaqueline sentiu um aperto no peito. Olhou para a foto do próprio filho na mesa. Entendia até onde um pai iria para proteger o filho. Marcos, disse Jaqueline suavemente. Aqueles homens no metrô, eles não estavam atrás de você e não eram assaltantes aleatórios. Marcos franziu a testa, aproximando-se da mesa. Explica. Minha equipe de segurança analisou o equipamento deles. Eram mercenários corporativos, explicou Jaqueline, o tom ficando gelado de fúria, e estavam rastreando o sinal GPS clonado da minha agenda. A mente tática de Marcos juntou as peças instantaneamente. Estavam caçando você. A agenda cair não foi acidente. Exatamente, Jaqueline confirmou. Meu vice-presidente, Ricardo Caldeira, vem tentando forçar uma tomada hostil da Camargo Indústrias. Ele precisava que eu morresse. Mandou alguém me esbarrar na rua para derrubar a agenda das minhas mãos, garantindo que eu ficasse separada do meu transmissor. Clonou o sinal. O esquadrão de execução rastreou até o metrô, esperando plenamente me encontrar escondida lá. Jaqueline se levantou, contornando a mesa até parar diretamente na frente do ex-combatente imponente. Quando você pegou aquela agenda para protegê-la, sem querer você virou alvo, disse ela, a voz carregada de gratidão profunda. Você absorveu uma tentativa de assassinato destinada a mim. Você salvou minha vida e salvou minha empresa. Marcos a encarou, a expressão indecifrável. O que você vai fazer sobre o Caldeira? O Caldeira já está sendo tratado pelas autoridades federais neste exato momento, disse Jaqueline com desdém. O Davi encaminhou as provas. Então ela olhou Marcos diretamente nos olhos. Mas isso deixa a pergunta do que fazer com você. Voltou à mesa e tirou um talão de cheques corporativo preto e reluzente. Fiz uma ligação há 21 minutos para o conglomerado bancário que detinha a dívida médica da sua esposa.
disse Jaqueline. Comprei a dívida e depois a apaguei. Seu histórico financeiro está completamente limpo. Marcos congelou. Pela primeira vez a noite toda, o lendário operador de elite pareceu completamente desestabilizado. A respiração falhou. Você limpou tudo, cada centavo, confirmou Jaqueline. Além disso, meu filho estuda numa academia particular de elite aqui em Atibaia. Já garanti uma vaga para a Lívia. A mensalidade dela está paga integralmente até o fim do ensino médio. Marcos pousou o copo de uísque numa mesinha lateral. As mãos tremiam. O peso sufocante que esmagava seu peito havia mais de um ano, de repente sumiu. Por que você está fazendo isso? Porque eu preciso de você, disse Jaqueline, os olhos brilhando com sinceridade absoluta. O Davi é um investigador brilhante, mas é um homem de aplicação da lei. Hoje à noite provou que eu tenho inimigos que operam fora da lei. Preciso de alguém que entenda guerra assimétrica. Preciso de um protetor. Estendeu a mão. Estou oferecendo a você o cargo de diretor executivo de segurança global da Camargo Indústrias, declarou Jaqueline. Salário de 7 dígitos. Uma casa de hóspedes permanente nesta propriedade para você e a Lívia, plano de saúde de primeira linha. Mas, em troca, eu preciso da sua lealdade absoluta. Você me mantém viva, a mim e ao meu filho. Marcos olhou para a mão estendida da bilionária. Pensou no vento gelado na Oscar Freire. Pensou nos becos aterrorizantes, na fome constante e no medo nos olhos da filha. Então olhou para o corredor onde Lívia dormia em segurança, numa cama quente e protegida. O fantasma das ruas se apagou para sempre. O combatente da marinha voltou, inteiro e inabalável. Marcos deu um passo à frente e apertou firmemente a mão dela. Ninguém toca na sua família, jurou Marcos, a voz uma promessa baixa e letal. Nunca mais. Se a incrível jornada de Marcos, de pai desabrigado e destruído a protetor ferozmente leal, arrepiou você, saiba que não está sozinho. Verdadeiros heróis nunca perdem a essência, não importa o quanto a vida os empurre para baixo. O que você teria feito no lugar de Marcos? Conte nos comentários. Curta este vídeo, compartilhe essa história incrível com seus amigos e continue acompanhando meu canal para mais histórias reais de arrepiar e reviravoltas épicas. Depois de assistir ao vídeo sobre ladrões atacando um pai solteiro em situação de rua, sem imaginar que ele era um ex-combatente das forças especiais, eu realmente queria saber o que vocês acharam. Como essa história fez vocês se sentirem? Para mim, a parte mais poderosa não foi a ação. Foi ver um pai fazer tudo o que podia para proteger a filha, não importa o quanto a vida tivesse ficado difícil. Também nos lembra que as circunstâncias de alguém nunca contam a história inteira e que um pouco de compaixão pode fazer muita diferença. Que momento ficou mais tempo com vocês? Vocês acham que o Marcos fez as escolhas que vocês fariam na situação dele? Talvez essa história nos incentive a olhar além das aparências e tratar as pessoas com mais compreensão. Obrigado por assistir. E se essa história significou algo para vocês, eu adoraria ouvir o que pensam nos comentários. Se quiserem ver mais histórias como essa, curtam o vídeo e continuem por aqui.